Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast para falar sobre um assunto que muita gente tem muito interesse e também realmente é algo que todos precisamos entender um pouquinho, que é falar sobre pessoas, sobre gente, né? Seja para entender como lidar com as pessoas, seja no trabalho, seja na equipe, seja na família. E para trazer esse tema, estou eu aqui, Larissa Chard, né, empresária, gestora de equipes, juntamente com o meu sócio, né, que é um especialista dessa área, Atos de Sá. Então, estamos começando aí mais um podcast da Entusiasmo Training. Atos, conta pra mim, Atos. Eu acho que é uma dificuldade muito grande das pessoas, realmente, tanto nas organizações, quanto, às vezes, familiar mesmo, como também, né, no trabalho de forma geral, o tratar com pessoas, né? E você é um especialista nessa área. E conta pra nós aí, ao longo do tempo, né, o que você sente das maiores dificuldades que as pessoas têm com relação a esse assunto? Olá, Larissa. Olá, todos que estão nos assistindo. Realmente é um assunto talvez dos mais polêmicos, no sentido de que lidar com pessoas é a nossa realidade do dia a dia. Eu costumo dizer que é muito interessante a gente olhar desde a nossa época de formação, né? E até formação escolar mesmo, né? A gente acaba tendo aula de matemática, de português, física, química, enfim, tantas e tantas matérias, né? Mas nós passamos uma vida e nós não temos, desde a nossa infância, praticamente nada que nos ensine sobre gente, sobre pessoas, né? Porém, eu sempre brinco, quantas horas do teu dia, Larissa, você fica com você mesma? 24 horas. 24 horas por dia, né? Com as pessoas, tirando... Ah, não, mas eu tô dormindo, não tô... Não, você tá dormindo, mas você tá produzindo, teu cérebro não está desativado, né? Então, olha que interessante, a gente convive 24 horas conosco, convive muitas horas, né, com as demais pessoas, mas a gente não parou para realmente para analisar, poxa, quem eu sou, o que eu gosto, né? Muito antes de conhecer ao outro, a gente mesmo, né, se conhecer. Então hoje, com toda certeza, nós vamos trocar muitas ideias, e você que está nos assistindo, sobre preferência cerebral. Essa é uma ferramenta, Larissa, que transformou a minha vida na questão de relacionamento com as pessoas. Como a gente pode conhecer as pessoas com maior profundidade? Seja uma mãe em relação ao filho, dois sócios, o cliente, vamos falar muito hoje sobre o cliente, enfim, né? Tenho certeza que você que está assistindo aí, não desgruda, porque isso pode ser transformador na sua vida, assim como foi na minha. As pessoas me perguntam, nossa, mas como que você consegue se dar bem com as pessoas, chegar nos lugares, conversar, relacionar? Porque conhecer da preferência cerebral realmente é libertador. Então, fica ligado que hoje vai ser muito especial. Show, Atos. Eu realmente, eu aprendi, né, sobre a preferência cerebral desde que eu comecei a sociedade com Atos, até um pouco antes disso, né? Eu falo que a minha vida realmente se transformou mesmo, né, em todos os aspectos, né? Eu sou gestora aí há 10 anos já, e eu, né, sempre tive uma excelente relação com a minha equipe, mas eu tinha algumas dificuldades de entender porque algumas pessoas entendiam aquilo que eu estava transmitindo para elas, né? Eu gerava uma demanda para uma pessoa e eu falava ali com 3 pessoas que eram para fazer a mesma coisa. Uma conseguia executar a tarefa, a outra executava metade da tarefa, a outra não tinha nem entendido o que eu tinha falado. Perfeito. E aí eu ficava, Senhor, será que eu falo grego? Mas por que o outro entendeu, esse não entendeu, né? E na verdade é que as pessoas são diferentes, né? Então, a forma como a gente vai transmitir uma demanda, um trabalho, né? Por exemplo, eu trabalhei sempre na área de vendas, né? Então, na forma como eu ia até engajar a minha equipe e motivar era diferente, né? Então, eu vejo que mudou muito a minha vida depois que eu aprendi a preferência cerebral. Legal você estar falando disso, Lari, porque assim, o que a gente precisa separar, pra gente começar, né? Vamos pensar assim, primeiro, comunicação, né? Então, guarda essa frase, porque quando a gente entende isso, melhora muito as nossas relações, né? Boa comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende, né? Nossa, mas o fulano fala muito bem. Necessariamente o falar muito bem, né, o ter uma boa oratória, não quer dizer que as pessoas estão compreendendo o que ele está falando. As pessoas estão assimilando o que aquela pessoa está falando, por melhor retórica, oratória que ele tenha, né? Então, veja, boa comunicação é o que eu falo e que o outro consegue realmente entender e absorver, tá? Ótimo, entendemos um primeiro caminho, né? Agora, como que as pessoas, cada uma das pessoas, vão agir? Pessoas, número 1, pessoas são diferentes, né? E aí tem uma frase do Simon que eu acho sensacional, que ele diz assim, empresas são feitas de pessoas,
Porque clientes são pessoas, colaboradores são pessoas. E eu botei meu dedo e adicionei minha frasezinha ali na frase do Simon, que eu sempre digo assim, líderes são pessoas. As pessoas perguntam, mas por que você está colocando essa frase, líderes são pessoas? Porque às vezes a gente, quando é colaborador de uma empresa, a gente acha que o líder não é gente. Né? A gente acha que ele não pode errar, a gente acha que ele não pode ter falhas, a gente acha que ele tem que ser perfeito. E não. Né? Seja um pastor numa igreja, um padre numa igreja, seja um líder numa empresa, um diretor, mesmo. Um pai de família, uma mãe de família, né? São líderes naquele setor, né? E eles vão errar, ok? Porém, olha que interessante, se dentro de uma empresa, né, nós estamos analisando, clientes são pessoas, o consumidor, o cliente, né, o cliente ele é uma pessoa, o funcionário, o colaborador é uma pessoa, os líderes são pessoas, logo, se você não entender as pessoas, você não entenderá os negócios. Né? Então é muito comum na tua fala, né, Lari, você falou exatamente isso. Poxa, quantas vezes eu fiz alguma comunicação e as pessoas fizeram completamente diferente do que eu falei, e elas juravam que elas estavam fazendo exatamente a risca o que você pediu. E também tem a questão do que o colaborador, né, ele também, em alguns momentos, ele não vai perguntar, né? Ele vai fazer a cara de que entendeu. E você, como líder, às vezes precisa poder perceber isso realmente. Se ele realmente ele compreendeu, se realmente ele teve o direcionamento certo, porque não é às vezes que o colaborador é ruim, é que você não está conseguindo realmente gerar essa comunicação, como você bem falou antes. Né? Perfeito. Então, assim, primeiro de tudo, a gente entender, né, procurar trabalhar e conhecer o outro. O que o outro entende com maior facilidade? Aí eu vou fazer uma comunicação de acordo com aquele público. Vamos dar um exemplo prático disso para quem está nos assistindo. Exemplo, se eu vou para uma reunião técnica, né, de negócios, eu vou procurar falar todo um vocabulário, uma linguagem técnica que aquelas pessoas da reunião vão compreender. Né? Da mesma proporção que se eu vou num ambiente onde as pessoas têm, né, um grau de instrução um pouco menor, são pessoas um pouco mais humildes até no vocabulário, né? A gente vai procurar fazer o quê? Falar de uma maneira mais simples para que gere rapport. Nós vamos falar muito sobre isso hoje também, que é conexão, né? Como que, nossa, aquela sensação, parece que eu te conheço há muito tempo, eu vi esse cara a primeira vez, como é fácil, como é bom ouvir, agradável ouvir. Por quê? Porque ele estabeleceu uma conexão na maneira de comunicação dele. Então, esse é o primeiro ponto, né? A comunicação. Mas, ao longo, né? E eu brinco, a Lari sabe disso, eu brinco que eu fiz 45 anos, então eu tô com 30 anos de carreira, né? Eu brinquei e falei, tipo, parece o Lima Duarte falando no Faustão, né? 30 anos de carreira, né? Mas, assim, ao longo da minha vida, o que eu sofri muito em alguns momentos, né? Porque verdadeiramente eu não me conhecia. Essa é a grande verdade, né? Então eu ficava procurando, poxa, o fulano de tal faz muito bem isso, o Beltrano faz bem isso, né? E aí uma pergunta que eu quero fazer para você que está nos assistindo aí, que é muito interessante, que ela começa a minha transformação, ao menos a minha, começou nisso, né? Que eu pensei, né? E fui atrás da seguinte resposta. Olha só a pergunta: qual o seu melhor? Se você puder pensar em apenas uma palavra, qual o seu melhor? E aí, Lari, foi muito legal, porque eu cheguei à conclusão que o meu melhor é gostar de gente. Né? Então, todos os meus negócios, eles são totalmente ligados a pessoas. Eu não faço o tipo que gosta de pessoas. Eu me interesso por pessoas, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de ver pessoas crescendo, se desenvolvendo. Então, todos os negócios que nós temos, né, e eu, ao longo da minha vida, sempre foi ligado com vendas, atendimento, performance. Comecei a dar aula em faculdade muito jovem, palestrante, enfim. Todas as áreas que eu atuei, consultoria, sempre foi com o ser humano, com pessoas. Então, isso para mim foi decisivo, né, no meu desenvolvimento pessoal e profissional. Qual o seu melhor, Lari? O meu melhor eu também descobri já faz um tempinho aí, né? Também foi o Atos que me fez essa pergunta. E eu sempre gostei de formatar equipes, né? Então eu sempre tive, né? Sempre trabalhei com liderança já. Desde os meus 17 anos eu já sou líder, né? Tive a oportunidade, né, de adquirir conhecimento sendo líder ali muito jovem, né? Eu sempre falo, nossa, foi
Realmente eu olhando hoje, eu vejo quanto colocaram realmente, né, apostaram em mim ali naquele momento, e eu sou muito grata por isso, né? Porque eu fui líder muito jovem e isso me ajudou muito. E aí nessa liderança aos 17, 18, 19 anos, eu cheguei a ter equipes ali de 40 pessoas abaixo de mim. Então, eu sempre tive um excelente relacionamento com a minha equipe e sempre consegui formatar muito boas equipes, né? Tinha essas dificuldades que aí eu fui aprendendo com a técnica, né? Porque no momento no início da sua carreira profissional, você vai fazendo conforme aquilo que você aprendeu de base até então, né? E aí entendendo com a técnica realmente, né? E depois, obviamente, fui estudar neurociência, fui estudar liderança, fui estudar diversos temas ali relacionados à gestão para poder evoluir nesse sentido, né? E formatar equipes é isso também, é você tratar com o outro, né? Você lidar, entender e fazer com que aquela pessoa também entenda o propósito da empresa para um bem comum, né? Para aumentar os resultados. Principalmente trabalhando na área de vendas, né? Eu sempre, a maioria aí, quase 10 anos sempre focada com times, né? E com pessoas focadas para venda também. Então, além disso, né, a gente sabe que a área de vendas é uma área desafiadora, né? E que você precisa realmente ter ali um esforço do líder, né, do gestor, para conseguir conduzir a equipe para o sucesso. Então, formatar equipes. Eu vejo que é algo que toda vez que eu preciso formatar um time, formatar um projeto que envolvam pessoas e que eu preciso fazer com que aquelas pessoas melhorem, evoluam, isso me faz muito bem. E também, quando eu vejo, por exemplo, nós temos algumas pessoas na equipe, né? Vou dar um exemplo de uma pessoa que é um dos nossos braços direitos, né? Que é a Milane. Milane já trabalha comigo aí há 8 anos. E ela começou conosco como estagiária, né? Ela trabalhou comigo em uma outra empresa. Depois, quando eu tive uma empresa, eu chamei ela para trabalhar. Mas eu vejo assim, desde quando ela começou até a evolução dela. Então, isso para mim é o que me deixa realmente realizada, é o meu propósito. Então, já entendi que para mim, estar feliz naquilo que eu faço, tem que estar envolvido com formação da equipe. E olha só, Lari, que legal. Se a gente parar para pensar, olha só que genial. Se você já descobrir qual o seu melhor, e essa pergunta, você que está nos escutando, pode parecer uma coisa muito simples, mas em muitas palestras que eu faço, que eu já fiz Brasil afora, eu faço a pergunta, as pessoas alguns têm muita dificuldade de parar e pensar, falar, caramba, eu nunca parei para pensar nisso. Às vezes você já está com 40, 50 anos de idade e você nem sabe ainda qual que é o teu melhor. E qual que é a importância de você saber o seu melhor? Até comentando aqui, acho que é até legal falar pro pessoal que quem nunca fez essa pergunta para si mesmo, né? Comenta aqui embaixo e faz essa reflexão realmente, né? Qual é o seu melhor? Qual é o seu propósito mesmo, né? Perfeito, Lari. Muito bem lembrado. Comente aqui embaixo qual o seu melhor. Porque olha só que interessante. O nosso melhor ok. Então, quando você souber qual é o seu melhor, você vai se transformar numa pessoa mais segura, né? Você vai provavelmente canalizar os seus negócios. Às vezes você está infeliz no seu negócio, né? Não tem a ver com o segmento que você está, tem a ver com você, né? Com que você que não bate, né? Não dá aquele match, né? Do que o teu melhor com o que aquele trabalho espera, né? Então, olha que interessante. Só saber disso já seria genial, já seria muito bom. Mas eu quero dar uma dica agora muito importante. Olha só, eu descobri que quando a gente descobre de verdade qual é o nosso melhor, ele é a mola propulsora para você quando você estiver no fundo do poço. Como assim? Vamos tirar a prova real disso? Olha só, todo mundo provavelmente já teve um momentão assim, meio tipo, tô lascado, tô no fundo do poço, na bad, tal. O que te resgata de lá, na minha fé, na nossa fé, né? Além da mão de Deus, né? Da fé que a gente crê muito, né? Realmente é o seu melhor. Né? Então eu vou dar um exemplo bem simples. Todas as vezes que eu tive alguma situação na minha vida que eu acabei me fechando, estava numa situação muito difícil, a minha tendência natural do ser humano é você se fechar. Não querer conversar, se isolar, ficar mais assim, né? Porém, qual que é o meu melhor? Gostar de gente. Então, quando eu percebo que eu não estou bem, eu tenho que fazer exatamente o oposto do que ficar sozinho. Eu tenho que procurar ajudar mais pessoas, me aproximar mais de pessoas, relacionar mais, que naturalmente parece que eu vou encaixando e as coisas vão encaixando e dando certo, né? Então, eu quero que você faça 2 exercícios. Primeiro, descubra qual é o seu melhor. E segundo, que você lembre dos momentos que você ficou lá no fundo do poço, o que te fez vir de novo, né, para cima. E você provavelmente vai descobrir que foi o teu melhor. Né? Então é uma dica assim, muito valiosa que todas as pessoas, né, com quem eu já desenvolvi mentoria ou até nas palestras mesmo que a gente recebe depois feedback, realmente as pessoas dizem, nossa, faz total diferença quando a gente se conhece. Como eu vou cobrar
o melhor do outro se eu nem sei qual o meu melhor? Não faz sentido, né? Se você quer cobrar o melhor do outro, saiba primeiro qual é o seu melhor, né? Então isso é uma chavinha, né, de desenvolvimento muito forte na nossa vida. E a pessoa, realmente, depois que ela entende o seu melhor, as escolhas da vida dela, os nãos que ela vai falar, tudo muda, né? Porque eu vejo assim, a partir do momento que eu entendi aquilo que é o meu melhor, por exemplo, se eu gosto de formatar a equipe, dificilmente eu vou querer trabalhar sozinha, né? Ou se vir um projeto que eu vou ter que ficar sozinha, estritamente sozinha, restrita, não vai fazer sentido pra mim. Assim, da mesma forma como você, Atos, né? Mas não faz sentido pra nós, que daqui a pouquinho nós vamos ver, por conta da nossa preferência cerebral. Preferência cerebral, Daqui a exatamente. pouquinho a gente vai ver isso, que para algumas pessoas, fazer sozinho faz total sentido, que elas não estão muito preocupadas com isso. Exatamente. Mas... Isso, exatamente. Então, é por isso que é tão importante você entender o seu melhor, porque vai ter pessoas que isso não vai ser problema nenhum, e você, né, vai conseguir ver muito bem isso ali através da preferência cerebral. E até falando sobre isso, né, Atos, pra gente começar um pouquinho sobre o tema ali da preferência cerebral. Conta pra mim, assim, como que você descobriu a preferência cerebral? E eu, né, você eu conheço há muito tempo, eu sei que você sabe lidar com pessoas muito bem, né, uma pessoa que tem realmente, até pela tua preferência também, que agora Sim. A gente sabe que é por isso também, mas você tem realmente um trabalho muito forte com pessoas, né? Mas você descobriu tecnicamente como fazer isso também. Eu acho que isso que é muito bacana, né? A gente tem ali algumas aptidões e aí você realmente potencializa isso, né? O que muitos colaboradores, muitas pessoas, às vezes, eu vejo que muita gente vem me perguntar, poxa, as coisas não estão encaixando na minha vida, não estão encaminhando. E você percebe diversas aptidões, né? Mas aquela pessoa às vezes não busca técnica, né? Para que ela consiga fazer aquilo e potencializar e fazer com que aquilo gere resultados para ela, né? Então a preferência cerebral foi algo que realmente transformou a sua vida. Eu vejo Sim. que assim, no meio da gestão de pessoas mesmo tecnicamente, né? Então como que foi esse momento e conta um pouquinho para nós aí como que funciona essa tal de preferência cerebral. Vamos lá então. Então é bem legal assim, porque não começa quando eu descobri realmente a preferência cerebral, né? Começa porque eu não gostava lá na minha infância e até o período da adolescência, eu não gostava de como eu era. Então eu sempre gostei de conversar bastante, eu sempre gostei de falar. E a minha mãe falava assim, pô, meu filho, você fala mais que o homem da cobra. Eu brinco que eu, nessa altura da vida, nem quero mais saber quem é o homem da cobra, né? Eu falo, mãe, nunca descobri, não quero saber também. Mas aquilo que minha mãe falava, na minha cabeça de criança, me soava como uma crítica. Ela não estava criticando, ela só estava fazendo uma brincadeira e tal. Mas aquilo, eu queria ser tímido. E quando eu conto isso, as pessoas dão risada, não é possível. Não, é verdade. Porque eu tinha um amigo meu, o André, quando criança, e ele era muito calado. E eu achava o André sensacional, porque o André não se expunha. Eu falava, o André não era julgado, né? O André não passava apuro, né? Então, e eu falava assim, putz, então muitas vezes eu chegava na escola e falava assim, não, hoje eu vou ficar quieto. E eu brinco sempre assim, né? Que quem é muito falante nunca pode estar quieto. Por quê? Se você é muito falante, tá triste, tá doente, alguma coisa aconteceu com essa pessoa. Exatamente. As pessoas chegam e falam assim, vem cutuca, o que você está quieto? O que aconteceu? Às vezes você nem tá triste, você fica triste de tanto que falam que você tá quieto, triste, né? Você tá meio triste hoje, você nem tá triste, você tá quieto. Né? Então, muitas vezes na escola eu falo assim, não, hoje eu vou ficar quieto, né? Eu não vou abrir a boca. Mas dava 2, 3 coisas ali, a hora que eu vi, eu já tava conversando, já tava falando, né? Então, pra quem é muito falante, sabe disso. Só que eu ainda assim, boa parte da minha adolescência, eu falava assim, poxa, como que eu posso gostar de ser assim? E aí eu comecei a entender, e muito novo, 14, 15 anos de idade, não tenho acesso de informações que temos hoje, estou falando de 30 anos atrás, né? Mas eu comecei a ler coisas sobre psicologia, sobre a cabeça do ser humano. Por que um pensa assim? Por que né? E naquela fase, principalmente de meninas, tal, eu brinco, né? Não que hoje a gente tá muito ajeitadão, mas o menino com 14 anos de idade, ele é muito judiadinho, né? Porque ele já tem a cabeçona, né, do tamanho adulto, ele já tem a orelha, o nariz. Então eu me achava muito feio e as meninas da minha idade gostavam dos meninos mais velhos, os de 16. Eu tinha 14, elas gostavam de 16, 17 anos, né? E aí o que eu faço? A minha mãe um dia me viu triste, então o que assim? Falei, mãe, é que a menina que eu gosto não gosta de mim, né? E a mãe falou, como não? Né? Mãe acha a gente lindo, né? Como não gosta de você? Eu falei, mãe do céu, como vai gostar de mim? Eu tenho 14 anos, eu sou narigudo, orelhudo, desengonçado, né? Dente torto, tudo judiado, né? E aí a minha mãe
falou uma frase e falou assim, não, filho, tal. E a minha mãe falou assim, filho, deixa eu me contar uma coisa pra você. Olha que legal. A mesma mãe que disse pra mim lá atrás que eu falava mais que o Homem da Cobra, ela também falou algo que mudou uma chavinha dentro de mim. Ela falou assim, filho, sabe qual a parte da mulher que mexe mais com a mulher? Né? Qual a parte da mulher que mexe mais com ela? E aí eu dei uma risadinha, né? Ah, eu sei. Eu falei, não, nada disso que você está pensando. Ele falou assim, a parte da mulher que mais mexe com ela é o ouvido. É o que você fala. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei... O que você fala e também aquilo que você ouve, né? Porque o que você faz ela entender, ela compreender. E aí, meus amigos tiram sarro, eu brinco, e é verdade essa história. Tinha uma revista, eu falei, pô, mas como que eu vou conversar? Falei, eu não sei tocar violão, que as meninas gostam de cara que toca violão, sou feio e judiadinho, como que eu vou, né, me aproximar das meninas? E aí, me veio isso na cabeça, eu preciso saber conversar com as meninas. Né? E como que eu ia conversar na época? Né, não tinha internet, não tinha nada. E minha irmã tinha, na época, assinava uma revista chamada Capricho. E eu comecei a ler essa revista e vi que tinha os testes do Príncipe Encantado lá. E eu comecei a ler e entender como que as meninas pensavam. E aí eu comecei a gerar conversa com as meninas. Não falando que era da Capricho, mas eu comecei a conversar. E as meninas falaram, pô, ele conversa diferente. Pô, que bacana. E isso começou lá atrás da minha vida. Eu falei assim, poxa, mas por que é tão diferente a conversa de um para outro? Por que aqui faz tanto sentido e para esse aqui não faz? E anos e anos da minha vida, eu fui entendendo que pessoas eram diferentes. Mas eu não sabia nenhuma técnica, uma ferramenta eficiente que me fizesse ter uma leitura mais clara das pessoas. Foi até quando, né, num treinamento de desenvolvimento e tal, eu conheci a ferramenta da preferência cerebral. E aí eu comecei a fazer todo um estudo em cima. E aí, claro, montei depois todo um programa de vendas, né, que é o Raio-X Cliente 3D, que é baseado em estudar o comportamento do consumidor através da preferência cerebral. Então, basicamente, contando a história, vem de uma necessidade, e eu sempre digo assim, tudo praticamente que a gente faz, pessoal, vem de uma necessidade. Vem de um momento de dor. Por isso que a gente tem que aproveitar o momento de dor e buscar alguma saída. Eu corri atrás, né? Se eu era judiadinho, eu falei, vamos nos defender de outra forma. Né? Então, basicamente foi assim. E daí, de repente, depois foi realmente buscando conhecimento até que eu chego na preferência cerebral. E como que funciona essa preferência, né? Eu conheço um pouquinho ali, até utilizo hoje demais, realmente, para mim é divisor de água. A ponto de que eu consigo identificar, né? Eu também faço um trabalho com crianças na igreja, né? Eu consigo identificar até nas crianças ali muito rapidamente, né? Convivendo com elas, a forma como elas pensam, o jeito de conversar, mesmo que elas estão em desenvolvimento também. Então, até para crianças, né? Ela funciona muito. Assim, para a equipe, né? Para liderados, é excepcional. Para casamento, gente, é uma bênção, tá? Se você que está nos ouvindo é casado, você tem que aprender sobre preferência cerebral. Eu e o meu esposo temos quase os opostos da preferência cerebral e hoje eu entendo muito mais ele e ele também me entende muito mais porque a gente utiliza a preferência cerebral como uma técnica para que a gente consiga resolver conflitos, né, e consiga entrar e sempre alinhar os mesmos objetivos, né? Mas como que funciona? Sei que são 4 preferências, como que funciona um pouquinho para nós aí, para que o pessoal possa aprender e também já utilizar na prática? Show de bola. Vamos lá então, pessoal. Ó, eu até vou fazer uma brincadeira antes, Lari, e para quem está nos acompanhando, olha só, não é o podcast do João Kleber, né, para falar assim, para, mas olha só, presta atenção numa coisa que é muito legal e é momento polêmica. Todas as vezes que eu faço a pergunta numa palestra, todas as vezes, gera um incômodo e uma pergunta que ela fala, não, pode parar. Ela é um momento polêmico. E eu vou fazer essa pergunta para vocês agora que estão nos assistindo. Em linhas gerais, quando a gente fala de pessoas, em linhas gerais, pessoas são difíceis de lidar? Sim ou não? Então, eu sei que... O que é? 99,9% das vezes eu escuto? Sim. Sim. Pessoas são difíceis de lidar. E aí eu falo que é um momento polêmico porque eu respondo para as pessoas. Não são. Daí... Não é sim, né, Adson? Vamos lá. Não é sim. As pessoas já começam a dar risada, já começam, meu Deus, já começam a lembrar do fulano, do ciclano. Mas aí quando eu falo, exatamente, e quando eu falo assim, olha só, quando eu falo assim, gente, não, pessoas não são difíceis de lidar. Aí vem uma outra coisa na cabeça das pessoas, assim, em silêncio, que daí eu falo, eles dão risada. Eu falo assim, eu sei o que você tá pensando, né? Ah, você tá falando isso porque você não conhece
fulano tal. Olha alguém que vê na tua mente agora, né? Essa pessoa é difícil de lidar. Deixa eu apresentar pro Atos aquela pessoa. Daí vamos ver se ele vai continuar. Então, deixa eu contar para vocês. Eu vou provar para vocês, né? Vou provar para vocês que não existem pessoas, não são difíceis de lidar. Pessoas são trabalhosas. E existe uma diferença nesse sentido. Tá? Por quê? Vamos pegar, se pessoas fossem difíceis de lidar, Lari, você conhece alguém que todo mundo diz que essa pessoa é difícil, mas que você consegue se dar bem com ela? Sim, conheço várias. Você que está nos acompanhando, você conhece alguém que todo mundo diz, nossa, fulano é muito difícil, mas você consegue se dar bem com ela? Então, se você consegue se dar bem com ela, é sinal que o quê? Que ela tem uma conexão. Uhum. É possível fazer rapport com ela. É como se todo mundo tivesse um pluguinho de conexão, né? A real, bem real, galera, é o seguinte, é mais fácil falar que as pessoas são difíceis. Porque na real, o que a gente não quer é conhecer o outro, a gente não tá com saco, paciência, e nem quer dedicar tempo para entender quem é o outro. É muito mais fácil falar assim, a Larissa não pensa como eu, ela é muito difícil de lidar. Ela pensa diferente, né? Ou ela age diferente, isso. Então prefiro deixar exatamente longe. Isso. E pra mim, Lari, foi muito libertador. Você falou de relacionamento e tal. Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho o Luca com 26, a Bela vai fazer 19 e eu tenho o Ravizinho com 3 anos. Né? O Ravi tem 3 aninhos. Eles são completamente diferentes. Mas a minha relação com eles, né, mudou completamente quando eu conheço a preferência cerebral. Né? Eu passei a entender muito melhor os meus filhos, a saber o que irrita, o que faz sentido para a cabeça deles, o que não faz. E é isso que a gente vai mostrar um pouquinho para quem está nos acompanhando. Né? A preferência cerebral, elas são 4 perfis de preferência cerebral. Atos, existe melhor ou pior? Não. Apenas pessoas são diferentes. Né? Atos, desses 4 perfis, quais são? Bem, eles deram nomes de animais para que fique mais fácil a memorização e tenha uma correspondência com a mente humana, né? Então, quais são os 4 perfis? O lobo, o tubarão, o golfinho e a águia, ok? Então, são algumas pessoas até o golfinho conhecem às vezes como gato, né? É a mesma coisa, né? Acho que é o único que tem um dois. Pouco de diferença, né? Mas assim, basicamente, da preferência cerebral mesmo, é utilizado como golfinho. E tem um porquê que vocês vão entender na sequência, né? Então, esses 4 perfis de preferência cerebral, normalmente, a Larissa, o Esdras, que está aqui nos acompanhando, você que está... Normalmente nós temos os 4. Em níveis diferentes. Então, existe um teste de preferência cerebral com 25 perguntas que você faz e é bem legal porque é o que primeiro vem na tua mente, né? Então, muitas vezes a gente olha para as pessoas e fala, nossa, o fulano está fazendo isso para me irritar. Então, quantas vezes você, de repente, no seu casamento, antes de conhecer, né, a preferência cerebral, você achava assim, nossa, o Léo está fazendo, meu Deus, o Léo me irrita, ele está fazendo isso para me provocar. Não, apenas o cérebro dele pensa assim, né? Assim como o teu cérebro pensa de outra forma. Assim como ele também poderia achar a mesma forma, né, do que eu estava perfeitamente. O que faz a preferência cerebral? Níveis diferentes. Quando a gente identifica, normalmente, nós temos um que é mais dominante. Desses 4, temos níveis diferentes, né? Então, pontuações diferentes para cada um deles. Normalmente acontece de um ser dominante. 1 ou 2 ficarem na dominância. Pode dar bem equilibradinho todos? Pode. Aí a gente explica algumas coisas na sequência. Mas hoje, para ficar mais fácil de compreensão para todo mundo, né, que está conhecendo a preferência cerebral, vamos falar um pouquinho desses 4. Né? E aí que você vai nos acompanhar, você vai ser muito divertido, Lari. Porque as pessoas, além delas olharem e falar, nossa, eu sou um pouco disso aí. Caramba, isso aí tem muito a ver comigo. Ela começa a ver exatamente o que você falou. Nossa, meu marido é assim, meu namorado, minha namorada, minha mãe, meu pai, meu amigo, meu chefe. Tem algumas pessoas que têm os traços muito marcantes da preferência cerebral. Muito fortes, porque a dominância é maior. Exatamente. Né? O cliente, né? Então hoje nós não vamos focar só no cliente, mas quantas e quantas vezes, né, a gente tem um treinamento só voltado para empresas, né? Porque normalmente o vendedor vai entrar 10 pessoas na loja, o vendedor vai atender as 10 pessoas do jeitão dele. Né? Qual que é a chance de sucesso da venda dele? É baixo. Porque ele talvez não faça rapport, o cliente se irrita com aquele vendedor e tal. Agora, quando o vendedor está altamente capacitado, preparado, conhece da preferência cerebral e consegue identificar traços no cliente, que existem perguntas, existem, né, observações da preferência cerebral, né, a chance de venda dele, de assertividade dele, é absurdamente maior. Né?
Então, tudo isso que nós vamos contar um pouquinho agora de cada um. Até porque, né, eu sempre gosto de falar perfis. que as compras, elas são emocionais, muitas das vezes, né? A grande maioria das vezes, né? A gente justifica com o nosso racional, mas a nossa compra, ela é emocional. E então, quando eu consigo criar essa conexão e esse rapport, a minha venda, ela aumenta de forma absurda, né? Eu potencializo a minha venda. Então, a gente já teve diversos exemplos de dobrar, até triplicar de vendas, por conta de que o vendedor estava atendendo todo mundo da mesma forma. Perfeito. E aí eu tenho clientes que a gente vai dar alguns exemplos de clientes e de pessoas aqui para vocês, que é aquela forma você tá irritando o cliente, né? Perfeito. Então ele, às vezes você pode achar que está atendendo ele da melhor forma, que você está sendo super bem atendido, e para ele você está às vezes até ofendendo ele, né? Então é muito importante realmente conseguir, através obviamente de perguntas que você vai realizar, para poder identificar essa preferência cerebral do cliente, principalmente numa venda mais trabalhada, né? Uma venda que você pega de alto padrão, né? Uma venda de médio padrão que você consegue ter esse trabalho aí, que é meio uma consultoria também, Perfeito. né? Você vai fazer uma venda, por exemplo, vou vender um imóvel de alto padrão, né? Você vai conseguir identificar muita coisa para que o cliente, ele não queira fechar com outro corretor, por exemplo. Vai querer fechar com você, porque você entendeu ele, né? E o entender o cliente realmente faz toda a diferença na venda. Total diferença, né? Porque vai gerar segurança, vai gerar empatia, vai gerar resultado na cabeça do cliente, né? Então, vamos olhar agora, presta atenção e fica acompanhando, assiste esse podcast, porque eu garanto a você que ele vai ser transformador na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. É um divisor de águas mesmo. Fazer o processo de autoconhecimento e conhecer ao outro, né, nos abre portas e nos faz aumentar muito os nossos resultados, né? Até pensa naquela pessoa que você fala, meu Deus, como é difícil de lidar. Olha, agora foca no podcast, pensa nela, que você já vai conseguir identificar qual que é a preferência dela e principalmente a sua também, né? Porque quando você consegue perceber aquilo que é o teu perfil, você já consegue identificar, né? E o outro tem o outro perfil, você também já sabe coisas que vai irritar o outro, né? Então você consegue facilitar, seja o seu líder, né? Seja o seu esposo, né? Eu falo assim, o Atos comentou dos 4 preferências cerebrais, né? O meu esposo, por exemplo, é lobo, vocês já vão entender qual que é a preferência dele, e eu sou tubarão com golfinho. Então é bem divergente a forma de pensar. Então quando a gente né? A gente tá conversando sobre algo e eu percebo a linha de raciocínio dele, eu tento entrar no mundo dele de lobo para que eu consiga resolver a situação, né? Assim como ele muitas vezes fala, é que você pensa desse jeito, mas é que eu sou lobo, né? A gente sempre tenta ali trabalhar e equalizar realmente para que a gente consiga ter uma vida mais de harmonia. E principalmente, né, você vai ser muito mais feliz também, né? Porque você entender que o outro é diferente, você conseguir entender como o outro pensa, para você conseguir ser mais assertivo, até nas suas opiniões, até na sua venda, né? No processo de venda, você aumentar as suas vendas ali 10, 20, 100%, dobrar as suas vendas. Se isso é interessante para você, se você é vendedor, fica até o final do podcast para aprender. Perfeito, Lari. E olha só, para você que é vendedor em relação ao cliente, para você que é pai e mãe para entender os seus filhos, para você que está em questão de relacionamento para entender seu companheiro, né? Para quem é líder de uma equipe, para poder entender a sua equipe, porque você tem que dar, às vezes, o mesmo comando, a mesma ordem, né? Mas as pessoas vão engajar de maneiras completamente diferentes. São 4 conversas, né? Se você tiver na tua equipe os 4 perfis de preferência cerebral, que é muito comum ter, né? Você vai ter que ter 4 conversas, abordagens completamente diferentes para fazer com que aquelas pessoas se engajem na sua ideia ou não, ok? Então, vamos lá para o primeiro. Então, pessoal, olha só que legal. Então, a preferência cerebral, repetindo, lobo, tubarão, golfinho e águia. E eu vou colocar na tela aqui para você entender quão importante é, né, este momento de você conhecer cada um deles. Então, o primeiro de todos, Lari, né, da preferência cerebral, né, é o lobo, né? O lobo, para você ter ideia, ele tem uma capacidade, né, de organização. Então, a frase que rege o lobo é fazer certo, né? Então, olha só, o lobo, Lari, para ele, o importante é fazer certo. Então, vamos tentar, para você que está nos acompanhando, tentar mostrar algumas características que você vai saber exatamente se você é ou você identifica alguém na sua vida, né, que tem o perfil do lobo. Como o lobo é? O lobo, ele é naturalmente um organizador. Para ele é muito importante o procedimento. Para o lobo é começo, meio e fim.
Não adianta você contar uma história pela metade. Fazer as coisas atropeladas. Fazer as coisas porque ele gosta das coisas com procedimento. Então, dá uma característica altíssima em lobos, né, dominantes com notas muito altas de lobo. É aquela pessoa que marca 8 horas da manhã com você e você chega 8h05. E ela fica incomodada que você chegou 5 minutos atrasado. Ela olha no relógio, ela não gosta, tal. Por quê? Porque quem é dominante lobo mesmo, chega 15:08. Não é 5:08, chega 15:08. Ele já planejou estar lá, ele não gosta de atraso, ele é pontual. Normalmente a gente chama o lobo, no popular, do quê? De chato. De chato, mas é chato mesmo. Meu Deus do céu. Que metódico, que detalhista demais. Sistemático, meu Deus. Demais, né? São as palavras que a gente usa pro lobo. Sistemático, metódico, perfeccionista, detalhista, chato, né? Mas na verdade, toda a verdade o lobo é correto. Para ele, o importante é fazer certo. Olha que legal. Então, como que vai funcionar a cabeça de um lobo? O que lobo não gosta, Lari? Né? Então, lobo não gosta de decidir com pressa. Lobo não gosta, ou seja, ele não gosta de ser pressionado. Não funciona com pressa. Né? Não funciona. Lobo não gosta de fazer nada que não tenha planejamento. Então, sabe, vou dar um exemplo, tá, Lari? Se eu falar assim, vamos imaginar que pega o Léo, que tem muito de lobo. Se eles derem uma missão para nós, Atos e Léo, vocês têm uma apresentação para fazer na segunda-feira. O Léo vai querer se reunir desde hoje, né, para dizer quem que vai fazer o quê, como que vai ser e tal. Se eu não tenho preferência de lobo, né, eu chego pro Léo e digo, Léo, não, e Atos, como que nós vamos fazer? Não, Léo, segunda-feira cedo a gente vê. Apresentação na hora do almoço, a gente dá um jeito. Ele não vai passar, ele não vai dormir. Ele vai ficar mal no final de semana. Ele não vai ter sucesso. Ele ainda tem um pouquinho de tubarão, mas mesmo assim vai ficar ruim. Vai ficar ruim, né? Então, olha só. Então, conhecer o lobo. Então, o que o lobo, ele não gosta disso. Ele não gosta de pressão, ele não gosta de falta de planejamento. E o que o lobo... Até pegando nesse exemplo do lobo, né? É bacana dar alguns exemplos para você que às vezes é líder aqui, tá nos ouvindo e quer entender, e a minha equipe, como que eu consigo identificar? É aquelas pessoas que gostam também do procedimento, realmente. Sim. Aí eu vou dar aquele exemplo que eu dei lá no início lá do podcast, tá? Eu falava de uma forma, né? Várias formas. Então, pro lobo, eu tenho que explicar exatamente como vai funcionar, quando vai funcionar, o que exatamente ele tem que fazer, né? E quando, por quê, como, onde, todos. Onde, né? Onde a gente precisa chegar, né? Por que ele tem que fazer aquilo? Ele tem que entender que aquilo é o correto a ser feito também. Perfeito. Senão ele não vai comprar a ideia. Mas o lobo também, ele vai seguir uma metodologia, né? Perfeito. Então, não tem como chegar, viu? Faça tal coisa. O lobo vai travar, né? Então, se ele não tem muito bom relacionamento com o líder ali, dele não perguntar na hora, ele vai travar, né? Que é um exemplo de profissionais e é muito legal quando a gente vê a preferência cerebral, você começa a entender que algumas profissões têm muita característica. Por exemplo, assim, dentro, por exemplo, de um escritório de contabilidade, você tem muitas pessoas com perfil lobo. Muitos. Por quê? Porque eles precisam ser organizados, analíticos, precisa ter constância, padronização, data, prazo, entrega. Tá vendo quanta coisa? Então, quando você pega, daqui a pouco nós vamos ver a águia lá. Se você pegar uma águia e colocar dentro do escritório de contabilidade, não sobrevive. Não aguenta 2 dias aquele universo, né? Então, pessoas que têm este perfil, né, são pessoas que vão buscar essas áreas, né? São áreas onde o processo ele é muito importante, né? Vamos levar isso um pouquinho para vendas, Lari. Quem que é um cliente lobo, por exemplo? Cliente lobo é aquela pessoa que ela chega numa loja, normalmente como o lobo ele é analítico, ele é farejador, né? Não quer dizer que eles não tenha lobo falante, mas normalmente os lobos mais escutam do que falam, né? Então os lobos... Eles perguntam, né? Isso, perguntam, mas eles não disparam normalmente a falar, né? Então eles ficam muito mais observando as pessoas e fazem as perguntas quando eles querem, né? Por quê? Porque o que é principal para o lobo é a palavra segurança. Lobos precisam de segurança. Então um cliente que vai na loja, um lobo, normalmente ele vai parar na vitrine, ele vai dar uma analisada com mais calma na vitrine, ele vai olhar para dentro da loja. Quando ele entrar na loja, o vendedor estiver vindo, ele nem percebe que ele faz isso. Ele dá uma medida no vendedor de baixo a cima, ele observa todo o cenário da loja muitas vezes, né? Então, é bem interessante algumas características.
como que a gente vai vender para um lobo? O vendedor tem que ser muito técnico. Ele tem que conhecer muito sobre o determinado produto, sobre aquilo que ele está vendendo. Por quê? Porque se o lobo fizer 2, 3 perguntas que o vendedor não esteja capacitado a responder, o lobo desconecta dele. O lobo não vai sentir segurança e não vai comprar. Então, normalmente, você que é vendedor, não ache, né, que você vai vender muito rápido para um lobo. Por exemplo, ele vai numa loja, ele vai querer saber uma TV. Quantos pixels tem a TV? O que é esse sistema? E ele já pesquisou muito antes de ir para a loja. Exatamente. Então, é o cara que lê o manual. Eu brinco, né? Aquelas pessoas que são muito dominantes lobo, eu tenho um amigo meu que é dominante lobo. Um dia eu fiz uma pergunta brincando. Eu falei, mas imagine se alguém já leu o manual inteiro. Daí ele levantou a mão assim e falou assim, Ratos, tudo que eu compro na minha vida eu leio o manual todo. Eu falei, você tá brincando, né? Então é a preferência cerebral dele. Para ele faz muito sentido, eu acho muito legal. Por exemplo, vou pegar o exemplo desse de eletro, né? É o cara que talvez se você conseguir convencer ele, né? Que realmente a garantia estendida é necessária, ele vai adquirir a garantia, porque ele vai se sentir seguro também. Então, realmente, é a segurança, né, Atos? Quando você fala com o lobo, você passou insegurança para ele, ele vai desconectar. Dependendo do perfil da venda ali, você perdeu ele realmente numa fala que você não soube responder, né? Então, é claro que cada cliente ele vai ter mais do que uma preferência cerebral, mas se ele é dominante, ele tem que entender que existe esse procedimento, ele tem que entender que existe esse formato bem claro para ele ali na hora da venda. Né? Perfeito. E para ele não é só importante o resultado, tá, pessoal? É importante o processo. Ele vai te fazer pergunta. Então, você que está no relacionamento, por exemplo. Então eu brinco, né? A minha esposa, ela tem um perfil, né, lobo com um golfinho, né? Daqui a pouco vocês vão entender também. Mas, por exemplo, quando eu vou contar uma coisa para ela me faz várias perguntas. Ela quer entender o detalhe das coisas, às vezes. Ela fala, mas você não me falou isso. Eu digo, amor, acho que eu falei. Eu digo, não, amor, você não me falou isso. Ela quer entender o processo. Para a formação do pensamento dela, ela necessita dessa construção. E olha só que legal em relacionamento. Ninguém gosta que faça ciúmes, concorda? Com certeza. Ninguém gosta. Mas se tem alguém que sofre muito com os ciúmes, é o lobo. Por quê? Porque, lembra que eu falei? A frase que rege o lobo é segurança. Se o lobo se sentir inseguro, ele não vai conseguir performar dentro do relacionamento. Então, olha que dica legal. Se você tem um companheiro, uma companheira que tem de lobo, né, você precisa estar sempre fazendo essa pessoa se sentir segura. Com palavras de afirmação, com demonstração, com outras coisas. Não que os outros não precisem, mas o lobo ele precisa a mais. Show, Atos. E vamos lá, qual que é nosso próximo perfil de preferência cerebral aí? Bem, então, não esquecendo, o lobo era fazer certo. Fazer certo. Agora nós vamos falar no tubarão. Para o tubarão, Lari, o tubarão é fazer rápido. Os tubarões, pessoal, são verdadeiras máquinas de resultado. Porque para o tubarão, o importante é resultado. Resultado. Não importa muito o processo, né? Importa o resultado. Atos, os tubarões são muito competentes? Normalmente são. Eles não deixam para amanhã. Eles entregam normalmente com uma velocidade muito rápida e eles são muito assertivos no que eles fazem. Pô, então eu só quero ter tubarões na minha empresa. Calma, porque tubarões também são rolos compressores. Normalmente tubarões de nível muito alto, eles, se não cuidar, passam por cima de 2 coisas: processos e pessoas. Então, se você que está nos assistindo aí, está acompanhando o podcast, sabe aquela pessoa, vou dar o exemplo de equipe aqui, que eu gosto sempre de exemplificar para vocês. Aquela pessoa que está lá na sua equipe, vocês têm um combinado, tem um procedimento que deve ser seguido. E aquela pessoa, normalmente ela fura o processo, ela passa por cima, ela acaba fazendo coisas que não deveriam ser feitas daquela forma, ela, em vez de falar com a pessoa que ela deveria falar, ela vai falar com outra pessoa, acaba passando por hierarquia também. Normalmente é um perfil do lobo. É um perfil do tubarão. O tubarão, ele tem essa personalidade de querer fazer rápido, ele quer resolver. Então, se ele acha que o fulano de tal que vai resolver, mas ele esquece que tá passando por cima das pessoas para fazer isso. É isso que ele vai fazer. Da mesma forma, procedimento. O tubarão tem uma certa dificuldade de seguir procedimentos. Então, ele é um pouco oposto do lobo nesse sentido. Então, pensa, se você é casado com uma tubarão ou um tubarão,
e você é lobo, você já consegue ver esse conflito, né? Perfeito. E nas equipes a gente vai ter os dois perfis, né? Perfeito, Lara. É assim, ó. Gente, o tubarão, eles são normalmente muito impacientes e normalmente também são muito impulsivos. Então, é muito comum a gente achar que muitas vezes o tubarão ele é grosseiro. Porque ele não manda recado. Ele é meio na lata, né? Então ele diz o que ele pensa, ele diz o que faz, e porque a cabeça dele é no resultado, né? Então vamos pegar um gestor numa empresa, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu sou o chefe de uma empresa, eu chamo o João e digo assim, João, eu preciso que você vá lá na produção e produza este celular aqui e você me traga ele segunda-feira, eu preciso dele pronto, tá bom? Tá bom, chefe. O João sai da minha sala, vai na produção, daqui a pouco o João põe a cabeça para dentro da minha sala, dali 1 hora, assim, chefe, licença, ô João, pode falar, ó, o celular que o senhor me pediu, tá produzido. Como assim, João? Como assim? Não, já resolvi. Ah, não quero deixar para segunda-feira, tá resolvido. Aí eu, como chefe, falo o quê? Meu Deus do céu. Ainda mais se for tubarão igual o João. Fala assim, nossa, se eu tivesse 10 João aqui na empresa, eu tava feito, né? A gente estaria produzindo muito, faturando muito e tal. Se eu for um chefe lobo, eu vou falar assim, João, parabéns, sensacional. Mas me conte como que você fez isso. Por quê? Porque o lobo vai querer saber o procedimento. Não basta o João ter feito. O chefe vai querer entender o processo. Tá bom. Mas eu agradeci, imaginando que eu sou um chefe tubarão também, falo, pô, João, parabéns, obrigado, é isso mesmo. O João sai da sala, não dá 5 minutos, vem o primeiro. Chefe, a Ana, posso falar com você? Pode, o que foi, Ana? Ah, chefe, assim não dá. O que aconteceu, Ana? Ô, João, a gente tava produzindo lá, o João chegou lá, falou que o senhor queria que produzisse esse celular aqui, o João falou que tinha que parar o processo, nós tivemos que parar as máquinas, eu disse que eu não ia parar, ele disse que se tinha algum problema era para vir falar com o senhor, porque a ordem era sua, não sei o que, daí já me desentendi com ele, mas no final das contas ele produziu isso aqui, parou a máquina e veio. Então veja, o João fez o que eu pedi, né? Mas ele passou por cima do processo e das pessoas. Então, como que eu preciso entender como líder qual ordem também vou dar para um tubarão. Exatamente. Entende? Eu tenho que saber qual ordem eu vou dar para um lobo, para um golfinho, né? Então, basicamente, Lário, o que a gente precisa saber do tubarão, né? Para a gente correr até com o nosso tempo, porque o tubarão vai fazer rápido, né? O tubarão, eles normalmente são muito competentes, são muito capacitados, gostam de resultado. São focados em resultado. Gostam de metas, gostam de desafios. Quer provocar um tubarão? Diga para alguém que ela não consegue fazer. Por exemplo, o meu é golfinho com tubarão. O da Lari é tubarão com golfinho. Nós temos invertido. Eu tenho o golfinho antes. Mas, por exemplo, dizer para um tubarão que ele não consegue fazer algo, pronto, ele passa a madrugada fazendo, porque para ele é o resultado. Né? Ele esquece como se fosse todas as outras coisas para poder ter o resultado. O que tubarão não gosta? Tubarão normalmente não gosta de gente lenta, enrolada. Sabe, gente que fala meio devagar. Assim, isso aí vai irritar bastante o tubarão. Então, um vendedor que às vezes é muito lerdo, assim, no sentido de entregar as respostas, ou ainda que fala demais e não traz o que ele quer, o tubarão vai desconectar dessa compra. Né? Da mesma proporção que um tubarão, quando ele vai numa loja, o que ele tem na cabeça? Preciso comprar e resolver meu problema. Eu quero ir numa loja, comprar o que eu quero, preço bom, com o melhor preço que eu quero. São os que mais pedem desconto. São e não tem vergonha nenhuma. Não tem vergonha nenhuma. Se você sente vergonha de pedir desconto, saiba que você não é dominante tubarão. Porque os tubarões, eles gostam de negociar, gostam de pedir desconto, ele não sente vergonha disso. Né? E ele foi na loja para quê? Para ter resultado. Então ele não está preocupado em fazer amizade com o vendedor, ele não está preocupado com algumas coisas, né? Então, para atender um tubarão, você tem que ser muito rápido. Qual que é a frase que o tubarão ama ouvir? Você sabe, Lari? Sei, mas eu vou deixar você contar pro pessoal. Então vamos lá, né? Olha só, a frase que o tubarão ama ouvir, anota aí, é quando o vendedor olha para ele, ou alguém olha para ele e diz assim, presta atenção nele, que o tubarão gosta que prestem atenção nele, não gosta que interrompam ele, presta atenção e diga assim, para ele, entendi, seu fulano, entendi o que o senhor precisa,
deixe comigo que eu vou resolver sua vida. Sabe por quê que o tubarão vai gostar? Porque no fundo ele não tá nem aí com o processo, quem vai fazer, como vai fazer. Ele quer alguém que resolva e não enche o saco dele. Que traga a solução. Essa seja é a verdade. solucionador. Mas vai custar. Ele vai negociar, tal. Mas ele quer o quê? Gente que resolve. Diferente, até vamos pegar o exemplo que a gente já deu anterior, né? Diferente do lobo. O lobo, ele vai querer sim que resolva também, mas ele também vai querer saber o processo que foi feito. Como que você conseguiu fazer. Principalmente se fez rápido. Qual foi o procedimento que você seguiu para fazer tão rápido assim? Perfeito, Lari, perfeito. Mas assim... pode ir? Não, e é isso. E eu ia dizer, então assim, como que a gente vai, né, tratar com um tubarão? Papo reto, direto, sabe? Não tem muito 9 horas com ele, é direto. O que o senhor precisa? Entendi. Mas então ele vai pedir preço, tal. Você tem que deixar ele acreditar que ele está dando a última palavra. Enfim, é uma coisa mais aprofundada, que não é nosso foco hoje, né, só do treinamento de vendas. Mas se você tem um marido, né, uma esposa que tem as características do tubarão, o líder, aprenda a mostrar resultado para eles. Exatamente. A cabeça deles funciona com resultados. Resolva os meus problemas e traga os resultados. Perfeito. Você vai ter tudo com tubarão. Isso mesmo. Atos, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho do golfinho, né? O golfinho, a frase que rege o golfinho é fazer junto, né? São pessoas que gostam realmente de pessoas também e de time, né? São pessoas comunicativas, são pessoas que gostam de trabalhar com equipes, gostam de se relacionar. É uma pessoa realmente que, por exemplo, numa loja, como você deu o exemplo, né? É a pessoa que ela vai chegar, vai conversar, vai fazer amizade com o vendedor. Então, conta um pouquinho pro pessoal como que funciona o perfil do golfinho. Show de bola. Olha só. O lobo fazer certo, o tubarão fazer rápido, o golfinho fazer junto, né? Então, golfinhos é isso mesmo. Ninguém na face da terra sabe tratar melhor as pessoas do que um golfinho. Ele é mestre nisso. Ele sabe ser agradável, ele sabe elogiar, ele sabe se relacionar, ele sabe chegar num lugar que ele não conhece ninguém e em pouco tempo fazer amizade. Claro que se ele tiver a dominância muito alta de golfinho, ele sabe realmente cativar e se relacionar com pessoas. Por quê? Porque a matéria-prima deles são pessoas. Lembra que eu falei pra você? Falei, eu descobri que o meu melhor era gostar de gente. Porque eu descobri depois da preferência cerebral, ela só veio da prova real, né? De que realmente gostar de gente era o meu melhor, porque eu tenho a dominância de golfinho em primeiro lugar e tubarão muito próximo do segundo lugar, né? Então, para mim, gostar de gente e gente gerar resultado é o prato cheio que eu preciso, né? Então, por exemplo, quando alguém me pede, puxa, eu preciso me desenvolver na minha carreira, tal. Para mim, é assim, é ver o cara se desenvolvido, feliz, mas também que quando, antes de eu conversar, trabalhar com ele, eu desenvolver ele ganhava X, agora ele ganha 4X. Isso para mim me dá um prazer assim fantástico, né? Por quê? Porque os golfinhos gostam de ajudar pessoas, se relacionar pessoas, estar com pessoas, tá? Golfinhos são altamente comunicativos, né? Então, e gostam muito de atenção, né? Também, voltando para a questão da liderança, né? É aquela pessoa que você, como líder, tem que ter um tempo para dar atenção a ela. Porque ela vai precisar também dessa atenção e ela vai produzir muito mais se você dedicar esse tempo para ela também. Perfeito. Legal, você está falando, Lari. Vamos dar um exemplo assim, ó. Vou pegar aqui um exemplo da loja que a gente deu. Então, imagine o seguinte: a gente faz um treinamento onde uma pergunta muito simples. Vamos imaginar uma loja de varejo. Essa loja vende calçado, ok? Uma loja que vende calçado, a gente treina, por exemplo, os vendedores para na abordagem, né, fazer uma recepção e tal. Então, todos os treinamentos de venda normalmente ensinam o quê? Você tem que ser super simpático, tal. Não. Para um tubarão, você não precisa ser altamente simpático. Mas eu não sei quem que é tubarão ainda. Ok. Então, você vai ser cordial. Você vai ser alegre, vai fazer um atendimento inicial, né, dar um bem-vindo. Bem-vindo, o senhor já conhece nossa loja? Seja bem-vindo. Ok. Não sei quem que eles são ainda, né? Mas vamos imaginar, um lobo, você vai fazer a mesma pergunta para eles, depois que você fez a recepção. Você vai perguntar assim, a pessoa vai falar, eu estou procurando um sapato que eu vi na vitrine, né? A pergunta que você vai fazer assim, o sapato que você está buscando é para alguma ocasião especial? Olha que interessante a pergunta. O sapato que você está buscando é para alguma ocasião especial? Se for um lobo, ele normalmente vai franzir a testa, ele vai tentar entender a tua pergunta. Porque para ele, por que ele está me perguntando isso?
Não é o procedimento? Uhum. Né? Ele é analítico, o lobo. Né? Então ele vai falar, sim, não. Né? Se for um tubarão, ele vai te responder na bucha. Sim. Você pode mostrar? Não. Você pode mostrar? Normalmente ele vai ser muito direto. Né? Se for um golfinho, que você pergunta, o sapato que você está procurando é para alguma ocasião especial? Se for um golfinho, já começa a contar a vida dele. Né? Ele vai falar, eu vou para um casamento de um primo que está vindo, não sei o que. Porque o golfinho gosta de conversar de relacionamento. Então, percebam que interessante, com algumas perguntas, algumas características, a gente vai mapeando cada um deles. Então, para o golfinho, né, ser ouvido é muito importante, se relacionar é muito importante. Então, como que eu vou vender para um golfinho, por exemplo? Nada é melhor em vendas para um golfinho do que você, por exemplo, numa loja de varejo, descer a loja. O que é descer a loja, né? Mostrar bastante para ele. Porque o golfinho vai estar pensando, fala, meu Deus do céu, sabe aquela vendedora que você vai comprar calçado? Ela vem toda simpática com 16 caixas, que você nem vê ela assim, ela vem carregando as caixas, daí ela põe na tua frente, se ajoelha e diz, seu Atos, eu trouxe algumas opções pro senhor aqui. Se você for golfinho, você fala assim, meu Deus do céu, como que eu não vou levar nada? Então, se você já teve, né, esse sentimento de algum vendedor, pode saber que pode não ser tua dominância, mas você tem bastante de golfinho. Com certeza. Porque o tubarão, ele vai na loja, não tem o que ele quer, com o preço que ele não quer, que ele quer, ele não leva. Ele vai deixar mesmo que o vendedor atenda bem, ele fala assim, amigão, obrigado, você atende bem, mas não tem o que eu quero. Já o golfinho... Te indico e olha lá, né? E o golfinho, por sua vez, gente, olha só que legal, ele vai deixar de comprar de quem? De quem não atender ele bem. De quem for ríspido, um vendedor grosseiro, ríspido. Você que está nos escutando, se o vendedor for grosseiro e ríspido com você, e tem o que você quer com o preço que você quer, você leva? Se você está me respondendo o que você leva, a tua chance de dominância do tubarão é muito grande. Tá? Porque você foi lá, não foi para fazer amizade com o vendedor, você foi para comprar com o menor preço possível. Agora, se você foi na loja, né, o vendedor foi grosseiro com você, foi ríspido, tem o que você quer, com o preço que você quer, mas você não leva, porque você não vai dar comissão para esse vendedor, onde já se viu me tratar assim, a tua chance de dominância de golfinho é muito alta, porque para você relacionamento está em primeiro lugar. Show de bola. Então, vamos aí para o final do nosso podcast, falar um pouquinho agora sobre a águia, né? A águia, a frase que rege a águia é fazer diferente, né? A águia realmente são os criativos, né? Conta um pouquinho para nós aí sobre ele. Olha só, gente, as águias, fazer diferente é a frase que rege ela. Por quê? Porque as águias são 90%, Lari, dos artistas, publicitários, arquitetos, designers, todas as pessoas que lidam diretamente com criação, poetas, enfim, escritores, tem muito forte a águia em dominância ou em segundo lugar. É muito difícil você ter um compositor de música, eles têm a águia diferente. Por quê? É como se eles vivessem em outro mundo. Uhum. Então, muitas vezes, quem tem águia, é dito assim, meu Deus do céu, mas é distraído. Mas parece que está em outro mundo. E está mesmo. Às vezes a cabeça dela não está ali. Porque eles são tão criativos que eles realmente estão em outro mundo. Então, para a águia, as águias gostam muito do quê? Elas gostam muito de liberdade, elas gostam muito de lançamentos, de produtos diferentes, de cores diferentes, de padrões diferentes do lobo que gosta de padronização. Uhum. A águia odeia padronização, ela não curte muito, ela não gosta de mesmice, ela não gosta de rotina. Então, lembra que eu dei o exemplo, que no escritório de contabilidade você vai encontrar muito lobo e dificilmente você vai pôr uma águia lá e ela vai conseguir sobreviver? Por exemplo, imagine uma águia, se você está escutando agora e você se identifica com isso, nossa, eu gosto de tudo isso. Você consegue imaginar você todos os dias da sua vida fazendo a mesma coisa? Para muitas pessoas não faz sentido algum. Então, as águias elas são altamente criativas. E aí, Lara, é muito comum as pessoas falarem assim, mas as águias normalmente elas não são muito comunicativas, elas não conversam muito. Não é verdade. Na verdade, o que acontece na real? É que as águias, elas conversam sim bastante, mas do que elas gostam. Exatamente. Então eu sempre conto assim que o meu filho mais velho, sempre conto essa historinha rapidinho. Meu filho mais velho tinha 17 anos de idade. E muitas vezes
Eu chegava do meu trabalho, abria a porta do quarto dele, ele estava fazendo estágio, falava, filho, e aí, como que foi o estágio hoje? Meu filho falava assim, pai, legal. No notebook ele nem... E eu tentava puxar uma conversa e não ia. E eu saía muito frustrado do quarto dele. Falava, meu Deus, eu converso com o mundo no meu dia a dia e com meu filho eu não consigo conversar. E aí, quando eu conheci a preferência cerebral, né, tem uma dica para a águia. Entre no mundo dela. Olha só que legal, que profunda essa dica. Entre no mundo da águia. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a abrir a porta do quarto dele, quando eu chegava, e assim, ô filho, tudo bom? Bom. E aí, tá afim de jogar uma partida de videogame? Na hora ele largava o notebook de lado. Não largava nem pra comer, mas ele largava o notebook do lado. Falava, pai, vou pôr aqui. Falava, então tá bom, o pai só vai trocar de roupa, já vem. Eu voltava a jogar, não sabia jogar muito, que era um Street Fighter que eu gostava de jogar com ele. Jogava uma partida, 2, na terceira eu fazia a pergunta. E aí, filho, como que foi o estágio? Ele disparava, falava... Eu falava, caramba, não parece o mesmo ser, né? Então, olha só que legal. Por quê? Porque eu entrei no mundo dele e aí sim ele se sente seguro e à vontade para poder conversar. Tá? Então, uma dica valiosíssima, né, para as águias é tenta entrar no mundo dela. Tenta descobrir o que ela gosta. Né? Então, o cliente águia, normalmente, aquilo que ninguém quer levar, sabe? A águia vai... Então, se você vai no supermercado, por exemplo, você vê alguém de pijama e pantufa, né, 8 horas da noite, você vai na tua cabeça de lobo, se você for lobo, você vai achar que aquela pessoa está fazendo aquilo para chamar atenção. Na verdade, não necessariamente. Pode ser que só que seja uma águia que estava com fome e falou assim, preciso comer alguma coisa. Vou no supermercado, pôs uma jaqueta mesmo de pijama, pôs um tênis lá e foi lá no mercado para poder comprar. Então, gosto de cabelo diferente, gosto de algumas características diferentes que são um pouco não convencionais, vamos falar assim, ou não padronizadas. Bacana. E aí, né, fechando aí as nossas 4 preferências cerebrais, mostra o quão importante é você realmente entender, né? Porque você vai poder aproveitar o melhor das pessoas também, né? Vamos pegar para organização novamente, né? Se eu tenho uma pessoa águia, para você criar projetos com ela de criação realmente, ou, por exemplo, vou trabalhar numa área de marketing, por exemplo. A empresa está com déficit de marketing, déficit de inovação. Essa pessoa ela vai ser perfeita para trabalhar nessa área, porque ela vai conseguir trazer ideias que ninguém pensou. Pensa fora da caixa. Ela vai pensar fora da caixa, ela vai pensar coisas diferentes, ela não vai ir numa linha reta ali, ela realmente vai ser fora da curva. Agora, se você trabalha, por exemplo, né, numa questão metódica, que você precisa de uma análise de relatório, um financeiro, uma pessoa, por exemplo, com perfil lobo, ela vai conseguir desempenhar um papel muito melhor. Tá, Larissa, mas como que eu consigo descobrir, né, tudo isso, né? Existe hoje um teste, né, onde que as pessoas conseguem fazer essa identificação de preferência cerebral, certo? Perfeito, existe um teste, né, é um teste com 25 questões, onde você vai responder e definir. O que é importante só para quem está nos acompanhando, que pode de repente gerar uma dúvida, que é a dúvida mais comum, é dizer assim, poxa, eu escutei, nossa, eu me achava que eu era tubarão, mas tinha algumas características que não bateram comigo, daí eu senti que eu sou, que mais a águia fez mais sentido, né? Porque, lembra no começo que nós falamos, né, nós somos, muitas vezes podemos ter os 4, e essas combinações vão fazer muito diferente. Então, rapidinho para você entender, por exemplo, numa profissão, né, se você imaginar vendedor, normalmente os vendedores com os melhores resultados são vendedores que têm dominância de 2 perfis, tubarão e golfinho. Por quê? Ninguém sabe tratar melhor as pessoas do que um golfinho. Sim. Saber se aproximar, fazer relacionamento com o cliente. Mas tem muito vendedor que é só golfinho. E aí na hora de fazer o fechamento, não faz. Então ele precisa também, né, facilita, os de melhor resultado são aqueles que sabem se relacionar muito bem, mas também que são fechadores. Gostam do resultado, gostam do pedido assinado, né? Então esses caras são muito bons vendedores. Na mesma proporção que, por exemplo, puxa, preciso trabalhar numa área financeira de controladoria, né? Onde eu vou precisar ter... Qual seria o melhor perfil, né? Então, se você tiver alguém com o perfil lobo, com tubarão é muito bom, né? Por quê? Porque o lobo, para ser analítico, detalhes, números, né? Muito organizado, né? Muito procedimento. E por que tubarão? Porque às vezes eu vou precisar ser duro. Eu vou precisar, tem que cortar a gente. Nossos custos temos que mandar a gente embora, né? Numa área de controladoria vai apontar isso.
Se é um golfinho, vai ter muito mais dificuldade de mandar as pessoas embora, né? Então, o tubarão ele vai ter um pouco mais, porque é o resultado, ele vai entender isso. E cada uma das profissões, elas têm uma tendência de maior link. Então, veja a importância que até as escolas, desde a formação, deveriam identificar. Isso ajudaria o professor numa sala de aula, né? Até naqueles testes vocacionais que as pessoas fazem que não tem a ver com o que gosta, mas necessariamente não é o que você gosta, não é como a sua mente pensa. Sim. Né? Então isso acho que fica aí de dica fundamental. Show. Mas se aprofunde mais, conheça primeiro a si e depois aos outros. Conheça os outros. Vai fazer diferença total na vida. Perfeito, pessoal. Então, estamos encerrando aí o nosso podcast, né? Se você gostou, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar também com as pessoas. Você viu ali, entendi qual que é a preferência do meu esposo, da minha esposa, já compartilha com ela, compartilha com a equipe, né? Isso com certeza vai ajudar todo mundo a se entender e trabalhar melhor de forma harmônica e tendo mais resultados, principalmente, né? Tendo mais, potencializando os resultados das empresas, melhorando o relacionamento familiar, né? E outras diversas áreas também. E se você gosta, né, desse tipo de conteúdo, né, relacionado a pessoas, relacionado à liderança, relacionado a dinheiro novo, né? Nós vamos ter aí, logo vamos ter um episódio falando sobre formas de trazer dinheiro novo para empresas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de acompanhar a Entusiasmo Training aqui no podcast, tá bom? Abraço, pessoal. Atos, pode... Valeu, pessoal. Um grande prazer estar com vocês e sempre fazendo a diferença, faz com que conhecer pessoas faz totalmente a capacidade de você de abrir portas, né, e também ajudar pessoas. Afinal de contas, eu creio muito nisso. Nós estamos nesse mundo para fazer a diferença também na vida das pessoas e gerar uma corrente do bem. Beijo no coração, fique com Deus e até a próxima. Até mais, pessoal.